Senhores deputados, vamos começar a nossa reunião. Eu vou passar a palavra ao deputado Leão Hong-Sai. Muito obrigado, senhor presidente, senhor secretário. Boa noite. Vou continuar a focar sobre a questão da segurança nacional. Sim, a segurança nacional tem a ver com o desenvolvimento sustentável de Macau. E em ASLAC para 2022, TT disse que vai elaborar leis sobre o regime jurídico e interseção e proteção de comunicações. E também, segundo o nosso chefe do executivo, também a segurança na cibernética, há umas certas dificuldades registradas na rede de internet e que também é frequente várias empresas são atacadas mediante internet. E segundo a nossa nação, diz que também vamos reforçar os nossos trabalhos para a proteção através da rede. E assim sendo, eu creio que para a segurança nacional, eu creio que também a rede de internet é muito importante. E em relação à construção do regime de disciplina, e também de acordo com o alarme da polícia sempre soa, havia apenas 5 casos disciplinares. Eu creio que sim, foi bom, porque não foi assim muito esse número de casos, mas só que também é pertinente de resolver os problemas com certa antecedência. E se assim for, o governo não vai reforçar as competências da Comissão de Fiscalização Disciplinar da Polícia. E em relação ao policiamento comunitário, sim, também devido à epidemia, a nossa economia foi afetada, também a taxa de desemprego também aumentou. E agora, com o regime de comunicação criado pela polícia, conseguiu surtir certos efeitos, mas só que para os coordenadores de ligação comunitária não dispõem, ou seja, conhecimentos suficientes e muitas vezes até transmite informações erradas à população. E quanto ao plano de formação de voluntários de proteção civil, não sei se vai também introduzir cadeiras sobre a segurança. E quanto à questão das fronteiras, sim, a triagem de passageiros, também no posto fronteiriço Chiang Mai, o seu funcionamento foi ideal. E com o modelo adotado nesse posto, que é o modelo de inspeção fronteiriça integral, foi bom, conseguiu surtir um bom efeito. E não sei se este regime vai ser aplicado em outros postos. E vai também o governo ponderar de, por exemplo, colocar mais cadeiras nos postos fronteiriços para permitir nossos, por exemplo, os idosos a descansarem e também colocar máquinas de venda automática para permitir os passageiros, por exemplo, comprar uma garrafa de água. E por outro lado, em relação à segurança contra incêndio dos prédios, sim, já estamos no final do ano, de que o tempo está seco e o risco de poder ocorrer um incêndio é muito maior. E em 2021 ter registrado mais de 600 casos de incêndios. E também o governo já ter implementado o regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos. E daqui a um ano vai entrar em vigor. E também ter comatado certas lacunas da lei antiga e também ter reforçado certos regimes sancionatórios. Espero que com a entrada em vigor dessa lei consiga surtir certos efeitos na área de combate contra incêndio. E também o CB, no passado outubro, ter também começado a formação
porque essa formação, a sua participação é voluntária. E não sei quantos participantes tem. E no próximo ano, com a entrada em vigor da nova lei, vai conseguir ter um número suficiente de encarregados e em relação à questão de segurança dos prédios antigos, sobretudo dos prédios industriais, as suas instalações e equipamentos, o Estado não é o mais feliz. Assim, o governo vai reforçar a fiscalização desses prédios e também reforçar a consciência da população. E também algum cidadão pediu-me de perguntar ao governo quanto o calendário para remover o depósito provisório de distribuição dos combustíveis. E segundo o governo, sim, já dispõe um plano, o governo, e não sei qual é o ponto de situação e quanto à construção do Sky Ice, e segundo a polícia, esta contribuiu muito para a descoberta de crimes, sobretudo a cárcere privado, também ofensa corporal, etc. Vai o governo ponderar também de colocar na Montanha Grande e também certos sítios com menos movimentação, colocar essas câmaras para conseguir prevenir melhor crimes mais graves? E será que vai também reforçar também a execução da lei através de meios eletrônicos? Sim, o governo já está a aplicar esses meios para a emissão de multas para estacionamento ilegal. E por outro lado, em relação à droga, agora, sim, não temos agora, ou seja, não é obrigatório agora para as pessoas, os viciados, de desistir desse vício. Mas só que o consumo de droga pode também criar outros atos criminosos. E assim, se assim for, chegou o governo a ponderar da revisão da lei. E em relação ao serviço de take-away, para os trabalhadores, eu não sei se esses trabalhadores estão a violar muito a lei de trânsito rodoviário. Se assim for, o governo vai reforçar a sensibilização desses trabalhadores para o cumprimento da lei? Deputado Wong Kit-cheng, obrigada. Senhor Secretário, seus colaboradores, caros colegas, boa noite. Os nove capítulos da área da segurança, nós passamos mais de 7 horas numa ronda de perguntas e respostas e há mais de 80 perguntas foram colocadas e o Sr. Secretário também deu uma resposta. Portanto, o âmbito já foi mais extenso do que as latas nós temos, que é de 28 páginas e 21 conclusões. E sabemos que os riscos que têm os riscos subjacentes aos trabalhos do pessoal da área de segurança são muito elevados. Portanto, manifesto a minha homenagem ao pessoal da segurança. A minha pergunta já teve sido, aliás, colocadas pelos colegas. Portanto, agora queria então partilhar as minhas opiniões com o senhor secretário para assegurar a segurança nacional. Esse trabalho tem sido sempre o primeiro capítulo das LAC ao longo dos anos. Essa matéria também foi abordada ao longo da discussão de hoje e a revisão da lei também está já prevista e em breve será realizada a respectiva consulta pública. Senhor secretário, ainda temos tempo suficiente, então, se for possível, acho que deve fazer uma apresentação prévia sobre esta matéria e no futuro, quando avançar com a consulta, espero que possa então organizar melhor os eventos, evitando uma supervisão ao nível de agendamento das consultas públicas. Por enquanto, isto espero que o senhor secretário possa então tomar essa
situação em consideração. E em relação à divulgação, o senhor deputado Chan Ho-seng também diz que é possível uma colaboração com o sector da cultura. E então sugiro também ao senhor secretário para avançar com os trabalhos da sensibilização sobre a segurança nacional com os sectores comunitários, com as entidades de serviços comunitários, no sentido de incutir alguns conceitos ou conhecimento ao nível da segurança nacional na população. E podemos também criar alguns programas dos telefones para também esse efeito. Em relação aos recursos humanos, também o senhor secretário fez uma apresentação e deu também resposta sobre o acesso, sobretudo a questão do deputado Wong Hin-fei. Portanto, depois feito o respectivo regulamento administrativo, também vai avançar com os concursos para os concursos públicos. E porque os trabalhadores da polícia também já falam de uma situação de saturação, aliás, entre aspas, do quadro do pessoal. Portanto, será que existem ainda espaço para acesso dos agentes? Queria também saber alguns dados. Em 2022, o orçamento referente a esse ano, o pessoal de segurança tem 7.922. E no próximo ano vai haver um aumento de 155. E, portanto, em finais do ano vai ficar esse número reduzido para 7.671 por causa dos aposentados, que são de 140, perdão. Portanto, eu queria saber se nós conseguimos, com esse número, dar resposta às necessidades docentes aos futuros trabalhos a ser desenvolvidos. E em relação ao acesso, se o pessoal tiver uma atividade suficiente e aproveitamento dos exames, eles também têm que ter um exame ao nível físico. E o pessoal da linha de frente, quer dizer, sobretudo os trabalhadores masculinos, embora eu seja uma mulher, mas também eu presto atenção ao acesso dos trabalhadores masculinos em relação aos exames de acesso, segundo os trabalhadores da linha frente, para saltar os muros. Isto pode causar um perigo, porque o muro é de 1 metro, portanto, isto constitui para os trabalhadores com idade de mais de 40 anos, isto pode então ser um perigo e é difícil para eles. Portanto, se o secretário não sei se pode ponderar, ajustar os exames consoante a idade do trabalhador em causa, aliviando assim a pressão dos exames para os trabalhadores. Mas, segundo a GELAC, as forças de segurança vão também ter uma gestão mais humanitária, humanizada, aliás. Portanto, com essa gestão mais humana, com o que o senhor secretário tem a dizer para que os agentes terem mais esse sentido de consolidado. E o pessoal da área de segurança também tem que fazer o rastreio para as pessoas que tenham um contato próximo com os infectados. Portanto, essa pressão de trabalho também é elevada. Portanto, acho que também se deve prestar uma residência ou prestar o alojamento aos trabalhadores que são responsáveis por esta tarefa. Quanto à plataforma de partilha de informações para a Grande Bahia,
na partilha de informações, segundo o secretário, também existe um mecanismo de comunicação com o Interchina. Agora, essa plataforma tem ou não surtido o seu efeito? E na zona de cooperação aprofundada, nós também vamos reforçar a nossa cooperação com o Interchina. Então, este tipo de plataforma, sobretudo online, qual será o seu futuro? E mais, queria também mencionar sobre os trabalhadores não residentes. Segundo o secretário, sob a epidemia, depois de cancelado o seu cartão de permanência em Macau, os trabalhadores têm que voltar para o local de origem. Mas agora, segundo os dados residentes, os crimes praticados por estes indivíduos tem aumentado. Portanto, será que vamos reforçar a sensibilização sobre esta matéria junto desses indivíduos, aliás, os trabalhadores não residentes, assim quanto à renovação do seu cartão e azul ou a sua reentrada na RAEM? Será que nós podemos fazer mais sensibilização para que haja também um mecanismo de comunicação? Deputado Maio Fon, obrigado, Sra. Presidente, Secretário, colegas. Sei que existe tráfico de drogas que depois circulam na sociedade, depois os alunos vão ter contacto com estupefacientes. O governo tem promovido o combate e a sensibilização. O consumo e o tráfico de dos estupefacientes são frequentes e este ano registramos vários casos na zona norte, por exemplo. Nos últimos anos, o governo também tem promovido sensibilização junto dos trabalhadores não residentes, bem como medidas de apoio, mas alguns trabalhadores não residentes, como não podem voltar ao país de origem e depois aqui em Macau não podem ser contratados, constituem riscos de segurança. Portanto, tem-se registrado um aumento de casos de consumo de drogas. Por isso, de que medidas é que o governo dispõe para fazer face na investigação? O governo, que medidas é que tem para garantir a resolução dos casos? Quando a plataforma de partilha de informações policiais na Grande Bahia, na execução das LAG de 2021, refere-se que é preciso reforçar o policiamento e a plataforma referida através das autoridades de Zhuhai e província de Guangdong, vamos reforçar esta plataforma, só que nas LAGs para o próximo ano pouco se refere sobre este trabalho. Espero que o Sr. Secretário possa falar mais sobre este trabalho e que dificuldades é que enfrentaram no desenvolvimento deste trabalho. Quando há cibersegurança e cibercrime, foi referido pelos meus colegas com o avanço tecnológico e todos nós temos telemóvel, através do qual os criminosos podem praticar púlula ou fraude. Só que o modus operandi é muito variável e os criminosos podem aproveitar a fragilidade dos consumidores, das vítimas. Portanto, através dos mecanismos de alerta para suspensão de transações suspeitas ou suspensão urgente de transferência de valores que merecem o nosso reconhecimento. Acredito que nas regiões vizinhas a prática de púlulas é frequente. Senhor Secretário, como
é que vai garantir a comunicação com as outras cidades da Grande Bahia, construindo uma rede de segurança para combater o crime transfronteiriço. A seguir, gostaria de falar sobre as carreiras nas forças de segurança. Com o aumento da criminalidade, prestamos muita atenção aos recursos humanos. Estou de acordo com a LAG, nomeadamente a disciplina e um tratamento humano. Agora, como os polícias ou os agentes têm mais trabalho, como é que podemos garantir a saúde mental, física destes funcionários, bem como a saúde dos seus familiares? As LAGs referem que a polícia vai colaborar com as outras regiões no sentido de organizar palestras, colóquios na Grande Bahia e na zona de cooperação. A promoção do policiamento passa também pela cooperação em termos de treino, por exemplo, na Grande Bahia ou nas outras cidades vizinhas. Quando há explosão de gás butano, nestes últimos anos houve casos de explosão. Portanto, é obrigatório instalar dispositivo de detenção de liberação de gás nestes restaurantes, só que 700 estabelecimentos recorrem a gás butano para confeccionar comida, 280 não têm equipamento de detecção. Portanto, através da alteração dos diplomas, temos de impor a instalação destes dispositivos. Claro, o licenciamento destes estabelecimentos passa pelo IAM, mas a segurança contra incêndio é a responsabilidade dos bombeiros. Como é que podemos garantir a coesão de trabalho? Quando aos bombeiros, nomeadamente a pressão no trabalho e falta de recursos humanos, a lei, o regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios e recintos foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Então, em termos da separação de responsabilidades entre as obras públicas e o Corpo Bombeiro, temos de ver que os bombeiros, ao fazer patrulha e inspeção, realizou mais de 10 mil inspeções. Trata-se de um aumento de 20% em relação ao ano passado. Assim sendo, o volume de trabalho é maior. Então, em termos da afetação de trabalhadores, vocês já consideraram reforçar o destacamento? Sem o aumento de recursos humanos, como é que podemos aliviar a pressão de trabalho dos bombeiros? Mais uma questão. Algumas escolas relataram que nas horas de entrada e saída, a polícia envia agentes para gerir o trânsito, o tráfego. É uma medida que merece nosso reconhecimento, mas estes polícias, em termos dos gestos e de sinalizações, como podem induzir os peões em erro, como não são polícias, são apenas assistentes. Tem a palavra, senhor deputado Tiago Antônio. Obrigado, senhor presidente, senhor secretário, membros do governo, muito boa noite. Obrigado pela liderança do senhor secretário liderando as suas subunidades para enviar todos os esforços, todos os dias, para
enfrentar os desafios da epidemia. Por isso tenho que apresentar os meus agradecimentos. E no SLA de 2022, o primeiro capítulo tem a ver com a segurança nacional. O presidente Xi diz que é necessário, então, a sensibilização da nossa sociedade sobre a importância da segurança nacional. Também o chefe executivo também nos disse que temos que ir em frente, desenvolver a segurança nacional e com isto é que conseguimos então criar condições saudáveis para o nosso desenvolvimento. Por isso há que reforçar os trabalhos de sensibilização para aumentar os conhecimentos da nossa população. Trata-se de uma missão nossa, de toda a população, concordo com isto e tal como disse o segundo secretário, para salvaguardar a segurança nacional, para sensibilização, há ainda muito espaço para fazer isto. E também gostaria de aprender com o presidente Xi no que diz respeito a elevar os nossos conhecimentos sobre a segurança nacional e tentamos então desenvolver de melhor forma esses trabalhos. Mas ainda, quanto ao reforço do policiamento através de recursos informáticos, já estamos na terceira fase e sabemos que a PJ vai então introduzir um novo sistema 3.0 e para então desenvolver determinados trabalhos para elevar a eficiência dos procedimentos. Eu também concordo com isto e tendo em conta as diversas formas da prática de crimes, tal como a burla telefónica, burla online, o tráfico de droga, etc. E por isso os serviços competentes também tentam intensificar ou reforçar a sua gestão interna. Então, este sistema 3.0, quais são as funções deste sistema de investigação de 3.0? Que facilidades conseguiu então disponibilizar aos interessados? Uma outra questão. Na taipa, no cais de iates, também há embarcações de grande dimensão por causa da alta velocidade e então originou ondas altas, grandes ondas, o que causou algum risco para as embarcações que estão no cais. E sabemos que os serviços competentes então reuniu com os serviços competentes do interior da China e os serviços da alfândega conseguiu responder de imediato às solicitações. E que também os interessados querem também aproveitar esta oportunidade para agradecer o senhor secretário. Mas ainda quanto ao controlo, ao regime jurídico, controle de imigração e das autorizações de permanência e residência, os interessados disseram-nos que os procedimentos são um bocadinho, as formalidades são burocráticas, são mais complexas, porque sabemos que queremos diversificação das nossas indústrias, queremos ter mais tipos de indústrias, por exemplo, viagens ou passeios em iates, em embarcações, nas embarcações, ou para indústrias sobre a formação das atividades náuticas. Então, que medidas vai o governo adotar para incentivar isto? Uma outra questão que tem a ver com os TNRs domésticas, porque que não conseguem voltar ao seu país de origem e os novos que querem vir cá a Macau não conseguem. E assim, as famílias em que ambos os pais trabalham disseram-me que
muitos desses TNRs pedem um salário de 5.000 a 7.000 patacas por mês. Agora, de que medidas dispõe o governo para então regulamentar essa matéria, esse assunto, ou resolver esse problema das empregadas domésticas por causa dos custos que estão sempre a aumentar, porque pedem cada vez mais salário? Será que isto pode ser resolvido através da renovação dos seus contratos, das suas licenças, para assim salvaguardar os nossos recursos humanos? Uma outra questão ainda sobre os voluntários. Ajudo os voluntários da Proteção Civil. Alguns já foram para as ações de formação e houve grande participação, porque muitos residentes de Macau querem participar no voluntariado e querem ter conhecimento sobre isto. E o secretário disse-nos que no próximo ano ainda vai haver ações de formação. Agora, será que essas ações de formação podem abranger ainda mais, abranger mais pessoas? Uma outra questão que tem a ver com o combate contra incêndios. Sabemos que temos cada vez mais edifícios altos e sabemos que há muitas estações cá em Macau, mas estou preocupado com o armazém para o depósito de produtos perigosos, de substâncias perigosas, independentemente de ser em armazém temporário ou permanente. Gostaria de sugerir o seguinte: para a criação desse armazém, então há que ter um sistema de gestão em tempo real e há que ter um sistema de fiscalização para cada um dos armazéns e ainda de um sistema para então vigilar o ponto de situação do combate de incêndio nesses armazéns, se houver qualquer problema. E também sobre um sistema do itinerário e ainda sobre os equipamentos contra incêndio e as capacidades esses equipamentos e instalações. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Em suma, nos primeiros 9 meses foi registrado mais de 200 casos de entrada ilegal fronteiriça e que ter registrado um aumento em comparação, uma descida em relação a 2019, mas só que isto continua a ser uma ameaça para a nossa segurança pública, sobretudo no aspecto de prostituição. Claro que, de acordo com os dados, mais de 90% a estadia, a permanência, excesso de permanência, que envolve essas pessoas, envolvem diversas nacionalidades, porque algumas dessas pessoas até destroem os seus documentos de identificação para não conseguir serem repatriados. E será que consegue o governo, por exemplo, aplicar um regime de reconhecimento facial, ou mesmo do reconhecimento dos seus digitais? E de acordo com a lei, nós podemos recolher, por exemplo, recolher os elementos biométricos, que é permitido pela lei, e sobre, por exemplo, as formigas do contrabando. Eu creio que nós também podemos aplicar a lei para conseguir recolher os seus elementos biométricos, para conseguir reconhecer essas pessoas. Vai o governo fazer isso? E em relação ao trabalho legal, também nos primeiros 9 meses,
Em relação àqueles 3.000 locais, foram detectados cerca de 400 casos suspeitos. Eu creio que este número é muito elevado. E muitos desses casos também envolvem trabalhos ilegais e que isso pode tornar-se um risco para a nossa segurança pública. Por que é que está a registrar tantos trabalhos ilegais em Macau? Eu creio que isto tem muito a ver com a execução da lei, que não é ainda assim tão rigor. E que também isso tem a ver com, por exemplo, com a adjudicação, o valor da adjudicação que está a ser praticado no setor, porque com esse baixo valor, as pessoas só podem contratar trabalhadores ilegais para tornar os custos mais baixos. E mais ainda, segundo alguns colegas, nos últimos anos também tem registrado muitos desastres devido a tempestades ou do clima, e que o nosso pessoal das forças também tem contribuído muito. E em relação àquela bonificação de 44 horas, sim, há bocado, segundo o secretário, sim, de que pode dizer que a situação de Macau já é muito melhor do que muitos, por exemplo, regiões ou países do exterior, mas só que em relação aos trabalhos extras e de acordo com o regime da função pública, isso é como? É de acordo com o número, por exemplo, o tempo que é despendido no seu trabalho, e ou seja, quanto o tempo é mais, então recebe mais. E também muitos serviços, muitos trabalhadores até trabalham nos trabalhos extras mais do que 50 ou 60 horas. E comparando, se tomando esses casos e fazendo uma comparação, parece que é muito injusto para o pessoal das forças. Assim, peço ao senhor secretário para ponderar ou adotar um regime escalonário para conseguir, por exemplo, de que o pessoal das forças, quando atingir um certo tempo, pode também atribuir um certo subsídio. E quanto à proteção civil, muitos voluntários participaram na proteção civil. E agora, este voluntário, ou seja, é o SPU que lidera o trabalho, mas só também consta com a participação, por exemplo, do IASMO, dos serviços de educação. Mas só que pode os voluntários não serem formados de uma forma uniforme. Assim sendo, agora com o CEPU, com a organização do CEPU, então, coordenação do CEPU, pode, se calhar, criar um regime uniforme, coordenando os trabalhos de formação e de acordo com a lei de proteção civil. Também tem que atribuir uma medida de proteção dos nossos voluntários, e se uma vez ocorrendo algum acidente, pode ter uma certa proteção para os nossos voluntários. Sim. Isso, ocorrendo algum acidente, então o que nós podemos fazer, assim sendo, peço ao governo para editar uma norma para este efeito. E quanto à passagem das fronteiras e com a epidemia, Macau, ou seja, nós temos milhares de trabalhadores não residentes e também alunos transfronteiriços, e segundo o governo de Rayem está a dialogar com o interior da China para ver como simplificar a passagem das fronteiras. E o modelo atual está a trazer muitos incômodos para os alunos e os trabalhadores não residentes. E, assim sendo, espero que possamos ter um novo modelo de passagem. E também com este plano geral de coordenação, de cooperação aprofundada, quando se toca nos assuntos cíveis,
penal e territorial. Aqui envolve várias questões, por exemplo, sobretudo na questão civil. E agora não pode um residente de trazer, por exemplo, carne de porco para cá, nem para lá. E no futuro pode. Ou seja, criando um regime mais integrado para que possamos atribuir mais facilidades aos nossos residentes e quanto aos veículos. E quando havendo inundações, muitas vezes aquele corredor, o acesso do posto da ilha de Haicheng, os veículos não podem passar. E agora, com a implementação do regime de que permite nossos veículos. Chính phủ Phú Yên. Se faz favor, Governo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas questões. O deputado Leão Roncei falou sobre a segurança nacional e de que leis que devem ser revistas nesta matéria. O mais urgente é a intercepção e proteção de comunicações e a revisão da Lei de Segurança Nacional. Temos também outra lei, Lei de Sigilo, Lei de contra terrorismo, Lei de Sigilo ou Secreto. Isto cabe à Secretaria de Administração e Justiça, enquanto antiterrorismo é da nossa área. A lei contra terrorismo foi já feita uma proposta em 2019, aliás foi já elaborado um texto, mas agora como se trata de uma matéria muito complexa, portanto é que ainda não foi apresentada a respectiva proposta de lei. E todas as matérias relacionadas com a segurança nacional são essas três. Naturalmente, também em termos no sentido mais amplo, ainda temos as substâncias perigosas, o controle de substâncias perigosas. Quer dizer, isto é no sentido muito amplo, também está em causa. O âmbito não é assim tão limitado, aliás, porque a segurança nacional vai desenvolver-se constantemente e o principal objetivo é a segurança de todos em geral e estão envolvidos 10 aspectos. Portanto, vão ser desenvolvidos trabalhos em todos os níveis. Vamos rever a lei, alterar a lei, vamos proceder a todos os trabalhos que sejam necessários. Em relação à Comissão de Fiscalização Disciplinar, nós também, através do despacho do chefe executivo 160 para 2019, nós temos uma nova estrutura desta entidade, sobretudo ao nível das funções que esta entidade assume. O secretário desta entidade é nomeado pelo chefe executivo. Também é possível avançar com o processo sumário, uma investigação sumária. Em Hong Kong isto não é possível. Pode fazer fiscalização, pode apresentar opiniões, mas não pode avançar com nenhuma investigação sumária. Mas aqui em Macau podemos fazer. Portanto, o senhor deputado Wong Fai está muito a parte desta matéria. Portanto, o nosso sistema é mais avançado em comparação com o de Hong Kong. E esta entidade, quer dizer, os membros que compõem esta entidade passam de 7 para 11. E nós também temos reforçado a nossa cooperação com esta comissão. E nós também temos recolhido e ouvido as opiniões da comissão para o aperfeiçoamento dos nossos trabalhos. Mas, em relação à formação dos coordenadores de ligação comunitária,
Sim, este trabalho tem sido sempre desenvolvido, mas agora temos que separar bem. Quer dizer, nós temos critério para os agentes policiais e também outros para a população, porque a população nunca pode substituir o trabalho da polícia. A população presta assistência e não substitui a aplicação da lei por parte da polícia. E em relação ao fluxo de pessoas que vão para as portas do cerco e posto fronteiriço de Qingmao, será que nós podemos repartir o fluxo de pessoas, distribuir bem? De facto, nós já temos 3 postos fronteiriços, né? Ponto Hong Kong João Macau, postos fronteiriços de Qingmao e portas do cerco. Nós estamos a distribuir os passageiros através destes 3 postos. E no futuro também vamos melhorar e inovar os métodos para prestar mais facilidades ao nível da passagem fronteiriça. E em relação ao posto fronteiriço de portas do cerco, acho que é mais complicado porque nós já temos uma delimitação muito clara e se nós temos que avançar com algumas mudanças, quer dizer, nós já não temos aquele território sem ninguém, agora já deixa de existir e no futuro temos os serviços todos para o respectivo diálogo. E quanto ao regime jurídico da segurança contra incêndios, a lei é imperativa, mas agora o responsável pela segurança contra incêndios ele é diferente dos porteiros. Porteiros é porteiros. Agora, o responsável pela segurança contra incêndios é diferente. Naturalmente, essas funções podem ser acumuladas. São como as pessoas podem acumular as 2 funções. E em relação ao investimento dos equipamentos na área dos equipamentos contra incêndios, nós também prevemos uma responsabilidade para a manutenção desses equipamentos. O responsável pela segurança contra incêndios, quer dizer, a empresa administradora também tem essa responsabilidade de contratar um responsável para este efeito. Em relação à descolação do depósito provisório da distribuição dos combustíveis, como eu já fiz uma apresentação dos 2 planos, agora fazemos tudo ao mesmo tempo ou fazemos em fases diferentes. E se nós fizermos tudo ao mesmo tempo, então isto leva mais tempo. Segundo as nossas previsões, isto leva 2 a 3 anos. Quem vai executar é os serviços das obras públicas. Porém, vamos tentar fazer tudo no mesmo tempo, em vez de separar os trabalhos em 2 etapas, mas com o tempo mais curto possível. E se os serviços de obras públicas entenderem o tempo de obras ser muito longo, então já temos de separar os trabalhos. Temos que ter 2 partes então dos trabalhos. Em relação aos olhos no céu, será que temos que encontrar mais espaços? Quer dizer, para ateitar uma câmara também implica elevadas despesas. E se nós ateitarmos câmaras nos sítios menos frequentados, então acho que isto implica elevadas despesas. Portanto, acho que não é da nossa ponderação. E em relação à desintoxicação obrigatória,
nunca foi uma opção tomada. Portanto, isto requer uma discussão, porque se trata de uma mudança da política penal substantiva. E temos que ouvir as opiniões. E em relação ao tráfico, nós temos que fazer bem a sensibilização das pessoas de takeaway para elas terem mais cuidados em relação à segurança rodoviária. Em relação às questões da deputada Von Kitchen, a consulta sobre segurança nacional, sim, nós vamos evitar uma supervisão ao nível do agendamento das outras consultas públicas. E o rumo da alteração, como eu já apresentei em geral, como é que será, portanto também não vou entrar em pormenores. E depois vamos também cooperar com os encarregados de educação e as escolas para proceder aos trabalhos. Em relação aos recursos humanos, as vagas para o acesso e os concursos públicos, quer dizer, isto não está em causa se os concursos públicos estão a ser bem realizados. Agora, o que está em causa é o recurso financeiro. E se nós temos esse dinheiro, nós fizemos poucos concursos devido às limitações antes referidas. Portanto, se nós tivermos todas as condições, o concurso anda mais rápido. Mas sobre aquela questão do muro, né, de uma altura de 1 metro, antes era muro maciço, agora é diferente. Antes era muro de pedra, portanto o material já é diferente. Foi já uma maioria. No próximo vai ser outra substância, ou outro material, um tijolo, de yoga. Isto, como devem saber, é mais seguro. Antes era muro de pedra e, portanto, sabemos que isto é difícil, portanto, vamos tentar melhorar a situação. Agora, são os muros de tijolo e depois, agora, se nós ajustamos o exame consoante a idade, isto tem sido a nossa prática. Agora, se a pessoa com 40 anos, nós temos de adoptar os critérios aplicáveis às pessoas com 50 anos, isto é impossível, porque esse ajustamento só é efetuado consoante o trabalho em efetividade. Em relação à gestão humana, nós também melhoramos os nossos trabalhos a vários níveis e também temos organizados atividades para as atividades familiares. Nós fazemos trio e caminhada. E antes são atividades anuais, mas agora devido à epidemia, então foram então suspensas. Os serviços correcionais também têm efetuado esses trabalhos, mas agora foram efetuados devido à pandemia. Em relação ao alojamento, acho que já aqui referi uma vez, depois da epidemia, o governo ponderou situação dos trabalhadores, pediu à Universidade de Macau para prestar 25 quartos para os trabalhadores que deles necessitem.
portanto, há um alojamento provisório. Durante um longo tempo, essa medida ajudou muitos trabalhadores nossos. E, portanto, aproveito esta ocasião para apresentar os meus agradecimentos à Universidade de Macau. Quanto à plataforma de comunicação com a Indochina, isto depende também do Indochina, porque isto tem a ver com o secreto e também a saída das informações. O país tem a sua recomendação sobre esta matéria, por isso o processo de autorização leva tempo, mas segundo as informações que me chegaram, está já na fase final. Esperamos que no próximo ano haja, aliás, uma novidade. Em relação aos trabalhadores não residentes, sobretudo a criminalidade entre esses trabalhadores, nós já fizemos sensibilização junto desta grupo de pessoas. Se há ou não margem de aproximamento, acho que sim, vamos tentar sempre melhorar o nosso trabalho. Em relação aos drogas, acho que não convém aqui especificar quais são as modalidades ou os métodos que nós utilizamos para a descoberta de crimes. E em relação à plataforma de comunicação das situações policiais da Grande Bahia, eu já acho que dei uma resposta. E o pessoal de segurança, houve 5 casos que requerem um aconselhamento psicológico devido à situação da pandemia. Nós temos psicológicos, temos pessoal psicológico para este efeito. Aqui não vou entrar em pormenor. Em relação aos palestras e formação em colaboração com regiões vizinhas, nós temos feito, mas agora devido à pandemia nós não conseguimos fazer isto de forma presencial, portanto recorremos à forma de internet online. E em relação ao gás dos restaurantes, no ano passado a respectiva legislação foi alterada e o Serviço de Proteção Ambiental, na altura, já quer dizer, o responsável do Corpo de Bombeiros também referiu para a revisão para a regulamentação da fuga de gás nesta matéria. Aliás, para os detectores desta fuga. E agora nós estamos a prever uma obrigatoriedade de instalar os detectores de fuga de gás nos restaurantes no nosso regulamento administrativo. E agora nós vamos recorrer às forças comunitárias para ajudar o nosso trabalho. E também ao reforço do policiamento através desta tecnologia. Nós também vamos trabalhar mais nisto para reduzir a nossa necessidade ao nível dos recursos humanos. Nós também temos dado formação aos agentes policiais. Agora, os gestos, ou quer dizer, o pessoal, se calhar por falta de treino, pode não estar muito habituado a este trabalho, mas quanto a isto temos que verificar. E em relação à educação de segurança nacional, referida pelo deputado Cheng Wan-Teng, sim, vamos ver a situação e depois vamos reforçar o nosso trabalho. E em relação à plataforma da PJ, a gestão complexa, a gestão integral de investigação, referiu a terceira versão, acho que agora é ainda a segunda versão, portanto é 2.0. O projeto
já foi assinado em 2021, outubro, e também vamos dar o devido seguimento. Em relação aos trabalhadores não residentes domésticos, o Sr. Deputado também apresentou uma sugestão, sobretudo em relação às situações em que o trabalhador pede irracionalmente um aumento salarial, com a intenção de ser despedido. Portanto, o nosso trabalho, acho que não convém recair sobre esta matéria. Em relação à proteção civil, será que a inscrição foi muito elevada em relação às formações para os voluntários de proteção civil? Eu talvez não concorde, porque na inscrição houve muitas pessoas inscritas, mas depois da abertura ou o início do curso, as pessoas vão deixando de frequentar o curso. E peço desculpa, o tempo não me permite avançar mais. Deputado Leão Ronsei, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, obrigado pelas suas respostas. Queria pedir esclarecimentos sobre instalações de câmaras de vigilância, olhos no céu. Perguntei se vão instalar mais câmaras para garantir o policiamento, por exemplo, nas paragens de autocarro, para evitar estacionamento ilegal. Mas coloquei uma questão sobre o responsável pela segurança contra incêndios. Qual é o ponto de situação? Quando a nova lei entrar em vigor, vamos ter suficientes responsáveis pela segurança contra incêndio? Muito obrigado. A palavra, Sr. Deputado Bonquizen. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas respostas dadas pelo Sr. Secretário. Mais uma sugestão para concretizar quanto antes o novo regime de promoção para encurtar o tempo de espera dos trabalhadores para poderem, então, serem promovidos. O Sr. Secretário também disse que vai ajustar ainda o regime de exames no futuro. No passado, o Sr. Secretário acolheu as minhas opiniões nos anos anteriores sobre os amigos de prevenção criminal para mulheres, para o combate à prostituição nos bairros comunitários, e ainda conseguiu definir ou criar instalações sanitárias para familiares, para amamentação, etc. Agora, quanto aos amigos, por isso sei que o Sr. Secretário reconhece mesmo os esforços enviados pelos amigos de prevenção criminal para mulheres, e ainda peço ao Sr. Secretário para reforçar as relações de cooperação para, então, reduzir o número de criminalidade. E quando a sociedade está em paz, para conseguir uma sociedade com paz, então todos nós temos que envidar os nossos esforços. Deputado Mayon Fon, muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço pela resposta dada. Gostaria de partilhar algo com o secretário. Por exemplo, agora o AI, a inteligência artificial, agora já é muito sofisticada, e que também o sistema também é fácil de operacionar, e que, para além de divertimento, também pode causando ou criar riscos para a cibersegurança. E em Nanjing ter ocorrido um caso de burla de que o criminoso ter adotado este sistema de AI para fingindo de entrar em contato com o ofendido para pedir um empréstimo de dinheiro. E
e que durante 4 ou 5 segundos conseguiu convencer o ofendido. Assim sendo, a utilização da AI é cada vez mais popular. Assim sendo, também é inevitável de que essa técnica a ser aproveitada por alguns criminosos. E isso não apenas pode ser utilizado para a burla, também pode tornando um meio para a fuga de informações ou de dados pessoais. Assim sendo, em relação a esses novos modelos de crime, como é que o governo consegue prevenir e combater esse tipo de crimes? Ou seja, crimes suscitados através de novas tecnologias. 多謝。 Deputado Chengon tem. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário, pela sua resposta. Vou dar o acompanhamento sobre a questão da IAT. Queria saber como é que se pode fazer melhor os passeios marítimos, porque ao nível da passagem fronteiriça dos iates, acho que dos navios de receio, agora essa passagem fronteiriça fica mais restringida. Portanto, queria pedir o devido acompanhamento. Em relação à polícia reforçada pelas tecnologias, eu acho que é muito boa a transcrição de áudio para escrito. E acho que isto é muito bom para o trabalho. Espero que haja uma apresentação. Obrigado. Deputado Leão Sonho, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, há pouco talvez não tivesse tempo suficiente para responder à minha pergunta sobre os voluntários de proteção civil. Parece que a candidatura não foi muito satisfatória, então é preciso prestar muita atenção, contando com o apoio de associações para garantir melhor o trabalho de coordenação, organizando as ações de formação, atendendo às características dos candidatos, garantindo que eles possam potenciar as suas capacidades. Além disso, no projeto geral da construção da zona de colaboração, refere-se o reforço de mediação em matéria civil e comercial. Então, vamos criar um novo regime para resolver os litígios em matéria civil e comercial. Como agora já o intercâmbio de pessoas ainda não é muito frequente, já temos estes litígios, então prevê-se que no futuro haja uma intensificação de mobilidade de pessoas, então temos de criar, quando antes, um regime para proteger os consumidores locais. 剩翻落嚟嘅。 Acho que o tempo que resta é para o Sr. Secretário. Obrigado, Sr. Presidente. Quanto ao Sr. Deputado Leão, você falou sobre o combate à segurança contra incêndios, se há recursos humanos suficientes, os encarregados de segurança contra incêndios são suficientes ou não. Acho que não há grande problema, porque ainda temos os porteiros e ainda há que passar ainda por uma avaliação, mas acredito que não vai haver problemas. Quanto às sugestões apresentadas pelo Sr. Deputado Wong Ki-cheng sobre concretizar quanto antes o regime de promoção, sim, vamos fazer isto. E quanto à cooperação com as associações cívicas, sim, temos vindo a ter uma boa colaboração. E quanto à burla através da AI, inteligência artificial, sobre essas técnicas, neste momento estamos a enfrentar esses problemas decorrentes destas novas técnicas.
Por isso é que nós temos que elevar os nossos equipamentos, temos que adoptar novos equipamentos tecnológicos, temos que então sensibilizar a nossa população sobre isto. Tentamos então reforçar a sensibilização junto da nossa população, nomeadamente sobre as técnicas da AI. Porque temos que acompanhar a evolução dos tempos, não é? Quanto ao senhor deputado Lancinho, digo, sobre o combate ao incêndio através de métodos inteligentes, sobre os sistemas de vigilância a tempo real. Acho que podemos utilizar mais este tipo de sistemas ou de sistemas para desenvolver outros trabalhos. Quanto à permanência em excesso em Macau, sobre a recolha de dados biométricos, por exemplo, das impressões digitais e da palmilha, etc., da palmares, acho que já estamos a adoptar estas novas formas. E temos ainda uma base de dados sobre isto, mas agora para os não residentes, por exemplo, aqueles imigrantes ilegais, claro que nós não temos dados sobre essa pessoa, porque foi por imigração ilegal, mas se conseguimos apreender estas pessoas, então podemos ter esses dados. Da próxima vez, se houver residência, então podemos confirmar a sua identificação através destes dados biométricos. Quanto ao recambiamento, havendo essa impressão digital ou esse reconhecimento facial, essas informações de reconhecimento facial, ou mesmo tendo informações falsas, se calhar, os outros países também não conseguem confirmar a sua identificação, porque nem todos os países adoptam esses métodos de recolha, de identificação das pessoas. Se não havendo base de dados, também não adianta nada. Claro que não são poucos os países que não têm essas técnicas. Ora, quanto aos casos 74 ou 75, não sei quantos casos, 75 acho eu. Isto tem a ver com a lei antiga. Depois da entrada em vigor no dia 15 de novembro, aquelas pessoas que estão em excesso de permanência, então foram encaminhadas para o Ministério Público. Para isto tem a ver com a transição da lei nova e da lei antiga para a lei nova. Por isso, de acordo com a nossa legislação, então temos que recorrer à legislação mais favorável à pessoa, ao interessado. E por isso, há uma pequena discrepância, porque se permanecer cá em Macau, se não puder ser repatriado, então vamos utilizar a respectiva legislação. Quanto às 44 horas das remunerações do pessoal das forças, nós temos uma posição aberta. Se houver no futuro situações semelhantes e se houver um aumento da tendência desses casos, então vamos ponderar de novo, mas agora já não estamos, neste momento não se trata de um caso, de uma situação comum. Os serviços da alfândega, os nossos colegas, também nós vamos salvaguardar o seu horário de descanso, o direito a descanso e também a reunião familiar, de reunir com a sua família. Acho que não são muitos casos desses nos serviços da alfândega. No futuro vamos ponderar sobre isto. Claro que sabemos qual é os esforços enviados pelo nosso pessoal. Sabemos que eles enviados estão a sacrificar. E sacrificando, mas não pede contrapartida. Por isso, de qualquer maneira, vamos tentar salvaguardar os seus interesses. Quanto ao voluntariado, os voluntários, tal como os nossos voluntários são diferentes dos voluntários das outras associações, porque há certo risco. Quando se trata de voluntariado, nós não vamos então destacar os voluntariados para certos trabalhos com riscos elevados.
porque há seguro e o seguro também prevê isto. Quanto à passagem alfandegária, como vamos simplificar os procedimentos, nós vamos então vamos continuar a desenvolver esses trabalhos. Quanto à ilha de Hanshin, o transporte de animais domésticos e de transporte de porco. Quanto às inspeções e quarentena, isto já tem a ver com os serviços de saúde do interior da China, porque eles têm de fazer a respectiva inspeção. Não é serviços de saúde, mas sim IAM, que vai fazer a inspeção. E com consenso, tratando-se de um novo regime, podemos então experimentar. Quanto à circulação de veículos de Macau em Guangdong e sobre as chapas matrículas única, então são dois sistemas diferentes, não devemos misturar. Quanto à circulação dos veículos de Macau em Hanshin, como as obras da segunda fase ainda não foram concluídas, por isso há um bocadinho de obstáculos, entre aspas. Na parte da manhã e na parte da noite, nas horas da ponta, de saída para o trabalho ou para a escola. Então, tentamos então reforçar o diálogo com os serviços competentes do interior da China para então melhorar ou simplificar os procedimentos. Acho que já respondi a todas as questões levantadas pelos senhores deputados. Agora vou tentar complementar uma questão do senhor deputado Lam Yuto. E daqui a pouco vou pedir aos meus colegas para dar uma resposta. O senhor deputado Lam Yuto, sobre o reboque dos veículos. Vamos então tratar do assunto através de concessão desse serviço às empresas. E para mais pormenores, por exemplo, se isto vai causar riscos ou assunção de responsabilidade, então vamos fazer uma avaliação geral. Quanto ao senhor deputado Choi Sen-peng sobre policiamento inteligente, para que então a população pode, através dos respectivos sistemas, poder então avançar com os trabalhos de autoproteção. Quanto às novas funções, sim, há uma função para quando há pedido de apoio por parte da população, basta um telefonema, então vamos emitir um sistema e através desse sistema, então nós podemos localizar logo o local onde a pessoa está. Uma outra plataforma para a recolha online das opiniões do nosso pessoal. Já temos muitas, não do nosso pessoal, mas sim da nossa população. Já temos plataformas, diversas plataformas. E quanto às questões levantadas pela senhora deputada Song Pei sobre a triagem das mercadorias, da logística, se vai então abrir certos postos só para passagem fronteiriça, só para passageiros. Só temos postos fronteiriços dedicados para alguns produtos frescos e vivos. Mas como, por exemplo, o Parque do Transfronteiriço, aquele posto, porque a área é limitada, por isso é que não há outra alternativa. No Hanshin também não se consegue. Mas há outros postos em que é permitido, consegue ou reúne condições para fazer isto. Quanto às máquinas automáticas de venda de bebidas, por exemplo, ou de bancos para a nossa população, para descanso, mas acho que o número de bancos não deve ser um número exagerado demais, porque esses bancos nos postos fronteiriços é só para descanso temporário dos idosos. E se calhar vamos então pedir aos serviços competentes da PSP para então fazer uma avaliação, um estudo sobre isto. Quando o senhor deputado Zheng tem sobre os procedimentos para entrada e saída nas áreas marítimas das embarcações de iate cá em Macau,
Eu vou pedir ao meu colega para também fazer uma avaliação para ver se há lugar ao aperfeiçoamento. Mas temos ainda tentamos aperfeiçoar as medidas de imigração para passageiros, para passagem alfandegária, para as pessoas poderem então desembarcar e embarcar. Para questões de contra-incêndio, vou pedir ao meu colega para daqui a bocado responder. Quanto ao trabalhador ilegal, imigrantes ilegais, excesso de permanência, reconhecimento facial, estamos preparados para fazer isto. O nosso sistema está em teste. E quanto ao trabalho ilegal, já falei há bocado, se vai então agravar as penas. Para isto, então, há que contar com o consenso da nossa população. E quanto às remunerações, já falei. Quanto ao voluntariado, vamos então acompanhar o assunto, tendo em conta os outros mecanismos. Porque para o voluntariado para a proteção civil é diferente dos outros voluntários. Quanto à passagem Quanto à zona de cooperação aprofundada, não só a nossa tutela, também isto tem a ver com a criação da legislação para aquela zona. Quanto à circulação de veículos de Macau para Guangdong e uma chapa de matrícula única, já respondi. Eu vou pedir aos meus colegas para então falar sobre as ações de formação da Escola Superior das Forças. Muito obrigado, senhor secretário, presidente, senhores deputados. Vou ser simples em relação a essa tarefa ou esses cursos. O essencial é para reforçar os conhecimentos do nosso pessoal sobre, por exemplo, o reconhecimento da nossa etnia e de ser um chinês. Este é o primeiro objetivo. E também para o nosso pessoal saber qual a finalidade de proteger o nosso país e também conhecer a situação internacional, bem como a relação internacional, ou seja, no sentido de assumir a nossa responsabilidade ética. E, por outro lado, e também a promoção da lei proteção nacional ou seja, para deixar o nosso pessoal conhecer qual as matérias é que caem no âmbito da lei de proteção nacional, da segurança nacional, e também ensinar o nosso pessoal de que medidas é que possam fazer e as técnicas que possam adotar durante o processo de execução da lei. Esses são os elementos que nós ter considerados para a concepção dos nossos cursos. E também realizamos visitas e aperfeiçoar as nossas ações no sentido de reforçar a consciência do nosso pessoal. De seguida, senhor comandante Leung Yuk-sam para dar as devidas respostas. Obrigado, senhor secretário. Em primeiro lugar, em relação à questão do deputado Wong Sai-man sobre o licenciamento, o Corpo de Bombeiros não limita licença. Segundo a legislação vigente, o Corpo de Bombeiros só a pedido das autoridades competentes nós emitimos parecer. E o senhor deputado também referiu sobre as obras de remodelações que devem integrar o âmbito de restauração, e os restaurantes devem pedir licença ao IAM e aos serviços de turismo, mas nesta matéria o Corpo Bombeiro também emite parecer com prazos diferentes.
ou 7, ou 15, ou 30 dias úteis. Portanto, isto é conforme a situação. O Corpo de Bombeiros também emite parecer em conformidade com a lei. Em relação ao prazo de utilidade ou de utilização, nós também temos um pessoal especializado nesta matéria para apresentar a planta, o projeto, e depois nós vamos emitir um parecer e depois o requerente vai também apresentar, vai também instalar as máquinas ou equipamentos conforme o nosso parecer. E depois ainda vamos efetuar a vistoria com as autoridades competentes. No caso de incumprimento dos pareceres do Corpo de Bombeiros, nós podemos marcar uma reunião na qual o pessoal do Corpo de Bombeiros vai explicar as exigências nossas. E o Sr. Deputado Chengon também referiu sobre as tecnologias utilizadas para o Corpo de Bombeiros. Nós também temos recorrendo às tecnologias avançadas para desenvolver o nosso trabalho. Atualmente já construímos as instalações e também drones já assumiu o seu papel importante no combate ao incêndio, e ainda temos os dispositivos RFID para limpar ou tirar os obstáculos, e também já temos desenvolvidos esses trabalhos. Obrigado. Sobre a área da segurança, nomeadamente o debate sobre as linhas de ação governativa, ainda restaram algumas perguntas. A maioria já foi respondida. Já registramos estas perguntas. Mais tarde vamos enviar esta lista ao Sr. Secretário para responder. Sr. Presidente, já respondi a todas as perguntas colocadas pelos deputados, mas, por exemplo, a questão da deputada Ângela Leão sobre a partilha de informação policial, penso que ainda não temos estes estados e a saída dos estados é controlada. Portanto, já respondi à lista das perguntas. Tenho dito muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Finalizamos o debate sobre as linhas de ação governativa da área da segurança para 2022. Agradecemos mais uma vez a presença dos membros do Governo. Declaro encerrada a sessão.